do ambiente para um outro habitat. Qual será este habitat? Nós estamos falando da floresta. Isso mesmo! E dentro da floresta existem alguns animais. Agora então, a professora vai perguntar para vocês: qual é a consoante que vocês acham que nós vamos aprender hoje? Vamos pensar. Essa consoante, ela começa também com um nome que a gente chama para uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial. Pensa. A mamãe. E qual é a letra que começa com o nome da mamãe? É o M, que nós chamamos a nossa mamãe de mamãe. E mamãe começa com a letra M, isso mesmo. Então, vamos aprender como escreve esta consoante? Vem ver! Vamos agora aprender a escrever a letra M? Subiu, desceu, a letra M você escreveu. Subiu, desceu, a letra M você escreveu. Então, crianças, viram que legal que é fazer essa letra? Depois nós vamos treinar como escrever ela. Então agora, depois que nós já sabemos qual é a consoante que nós vamos aprender, a professora então queria lançar um desafio. Quem sabe qual é o animal que começa com a letra M que nós vamos conhecer hoje? Esse animal, ele gosta de ficar nas árvores, isso mesmo. E mais uma coisa, esse animal ama comer bananas, é engraçado, vive de galho em galho, pendurado pelo rabinho, gosta de fazer macaquices. Eu acho que a prof deu uma pista bem boa, é o macaco, isso mesmo. Então, para pensarmos a consoante M e também o macaco, então, a professora separou uma história muito legal para a gente trabalhar a consoante M e também o macaco. É uma história de um macaco tocador de violão, isso mesmo. E ao longo do percurso de onde ele vivia, ele fazia muitas macaquices, aconteciam algumas situações. Então, agora nós vamos chamar a história do macaco tocador de violão. Mas como nós vamos chamar essa história? Vamos então cantar aquela música que a gente gosta bastante, que começa assim: oi, Toquito, a nossa história já vai começar. Oi, Toquito, a nossa história já vai começar. O macaco tocador de violão. Era uma vez um macaco. Não era um macaco qualquer. Era um macaco diferente. Diferente por quê? Porque tinha um rabo muito comprido. Um dia, esse macaco que tinha um rabo muito comprido sentou para descansar num barranco. Seu rabo, muito comprido, ficou atravessado no meio da estrada. Bem devagarzinho, pela mesma estrada, vinha uma carroça. O carroceiro parou em frente ao rabo do tal macaco. "Ô seu macaco, tire seu rabo da estrada para eu poder passar com a minha carroça", disse o carroceiro. O macaco nem brigou, nem triscou, nem embrulhou. O carroceiro, vendo a indiferença do macaco, passou com as rodas da carroça por cima do rabo e cortou-o ao meio. "Ai, ai, ai, quero meu rabo, eu quero meu rabo, eu quero meu rabo", bradou o macaco gemendo e chorando. "Quero meu rabo, eu quero meu rabo". O carroceiro
Vendo o desespero do pobre animal, tentou acalmá-lo e indenizá-lo. Outro rabo não posso lhe dar, seu macaco. Só tem uma pá que era do pai do meu pai. Você quer? O macaco, não vendo outra solução, parou de chorar, pegou a pá e foi embora. Mais adiante, passando numa curva da estrada, o macaco encontrou uma mulher encismada e irritada, arrancando mato com as mãos. Curioso, parou para olhar. A mulher cortava um mato e fazia cestos com pedaços. O macaco ficou com pena da mulher e ofereceu: "Ô dona, quer minha pá emprestada?" A mulher aceitou e logo começou a talhar o mato com a pá. Mas, como a pá era muito velha, num piscar de olhos, ela se quebrou ao meio. "Ai, eu quero a minha pá, eu quero a minha pá!" bradou o macaco, gemendo e chorando. "Eu quero a minha pá, eu quero a minha pá, eu quero!" A mulher, muito abracunhada, murmurou: "Outra pá? Posso lhe dar, seu macaco?" "Não posso, só tem um cesto que fiz com mato cortado, você quer?" O macaco, não vendo outra solução, parou de chorar, pegou o cesto e foi embora. Lá na frente, o macaco encontrou um homem assando pão num forno de pedra. Curioso, parou para olhar. Quando o pão ficava pronto, o homem tirava do forno e o colocava no chão. O macaco, querendo fazer amizade, logo ofereceu: "O seu moço quer meu cesto emprestado para guardar o seu pão?" O homem aceitou e colocou os pães quentes no cesto do macaco. Mas como eles estavam muito quentes, o cesto pegou fogo e ficou todo estragado. "Ai, eu quero meu cesto, eu quero meu cesto, eu quero!" bradou o macaco, gemendo e chorando. "Eu quero o meu cesto!" O homem, todo desconcertado, disse: "Outro cesto não posso lhe dar, seu macaco. Só tem um pão que acabei de assar, você quer?" O macaco, não vendo outra situação, parou de chorar, pegou o pão e foi embora. Lá na frente, na beira de um riacho, o macaco encontrou um velho lavrador carpinando mato. Curioso, parou para olhar. Carpe aqui, arranca mato ali, capina colar. O homem, cansado, parou um tantinho de tempo para descansar e tomar café. Mas o velho lavrador não tinha nada para comer. O macaco, com pena dele, ofereceu: "Ô meu senhor, quer um pedaço do meu pão?" O homem aceitou e, junto com seu café, comeu o pão todinho. "Ai, eu quero o meu pão, eu quero o meu pão, eu quero!" bradou o macaco, gemendo e chorando. "Eu quero o meu pão!" O velho, aperreado e assustado, falou: "Outro pão não posso te dar, macaco, mas eu só tenho violão, você quer?" O macaco, não vendo outra solução, parou de chorar, pegou o violão e foi embora cantando. Perdi o meu rabo, ganhei uma pá. Perdi uma pá, ganhei um cesto. Perdi um cesto, ganhei um pão. Perdi um pão, ganhei um violão. Esquidão, esquidão, dom, dom, esquidão. Esquidão, dom, dom, esquidão. Esquidão, dom, dom, esquidão. Então, crianças, viram só o que aconteceu na história do macaco tocador de violão? Ele iniciou a história com seu rabo muito comprido, sendo que cortado. Que dor! Ele chorou muito. Depois, ao longo do caminho, ele foi ganhando algumas coisas, perdendo outras, e no final ele ficou com o que mesmo?
com o violão, isso mesmo. Então agora nós vamos fazer uma atividade. A professora separou o recurso para o papai e para a mamãe imprimir e vamos lá. Espero que vocês tenham prestado atenção na música que o macaco tocou. Se vocês não prestaram atenção, volta de novo para a parte da música, para a parte da história, para fazer a atividade. Vamos lá então, pessoal! Então, crianças, lembram do que aconteceu na história do macaco? O que ele perdeu primeiro? E depois, o que ele ganhou? E ao longo do percurso, o que ele perdia, o que ele ganhava? Então, para a atividade de hoje, nós vamos precisar imprimir o material, o recurso pedagógico que a professora deixou separado para vocês, que vem 2 folhas. Na primeira folha vem o texto, tá? Com os espaços, e do outro lado as imagens que nós vamos ter que colar aqui deste lado, tá bom, gente? Então, aqui está o primeiro material para a nossa aula de hoje. Também vamos precisar de lápis de cor, tinta guache, nós vamos precisar de tesoura, cola branca, vamos precisar de régua, lápis, borracha e canetinha, né? Aquela canetinha que vocês já utilizam, e também a folha branca ou caderno meia pauta. Como eu costumo dizer, quem já está fazendo o registro escrito das consoantes e das vogais lá no caderno de meia pauta, continua lá. Quem está fazendo na folha branca, continua também com o mesmo processo na folha branca, deixando em ordem. Então vamos lá. Qual é a nossa primeira atividade que nós temos que fazer primeiro? Primeiro nós vamos pegar lá o texto. Eu imprimi, né? E vocês aí também terão o texto. Ele está com um espaço bem grande aqui entre as palavras e aqui grande também, porque nós vamos ter que preencher aqui com as imagens. Então essa é a nossa primeira missão. Podem pedir para as crianças pintarem e depois recortar. Então vamos pintar, recortar. Daí lá no texto está escrito assim: perdi meu... O que foi a primeira coisa que o macaco perdeu? Foi o rabo. Perdi meu rabo. Então eu vou pegar, vou recortar o rabo e vou colar aqui. Depois, ganhei uma... Quando ele perdeu o rabo, o que foi mesmo que o macaco ganhou? Ele ganhou uma pá. Daí vocês vão colar a imagem da pá. Ganhei uma pá, perdi uma pá. Quando ele perdeu uma pá, o que ele ganhou? Um cesto. Daí vamos colocar aqui a imagem do cesto. Aí perdi um cesto. Ganhei um pão. Ele ganhou um pão quando perdeu o cesto. E no final ele ganhou um violão. Então, são essas as imagens e aqui vocês farão isso. Então, né, essas duas, recortando e colando, vão ficar assim. Tá, gente? Então, depois que fizeram este movimento, né, que colaram as imagens, o que nós vamos fazer? Agora, eu gostaria de pedir assim para vocês deixarem as crianças à vontade para escrever. Se ela achar ruim pelo fato de não saber como escrever corretamente ou ter medo dessa escrita, pode deixar a criança à vontade. Se ela não quiser, se ela tiver medo de escrever ou de errar, pode deixar em branco, então, né? Me relata um pouco sobre isso. Mas assim, por quê, gente? Eu quero que a criança escreva, porque eu preciso ver qual é o nível, se ela confunde algumas palavras. Claro, são algumas palavras difíceis, mas eu quero ver como está a questão fonética, de escrita também, tá bom? Então, já que já colaram, né, todas as imagens, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar agora fazer um risco, uma linha embaixo de cada imagem. E daí, então, nós vamos escrever o nome. Então, por isso que eu falei, nesse momento, né, por exemplo, ganhei um
perdi meu rabo. Então, você está querendo escrever rabo. Pai, mas eu não sei, tá, mas como tu acha que escreve? Quais são as consoantes e vogais que tu acha que vai? Então, bo. Rabo. Então, o primeiro é perdi meu rabo. Então, quando vocês escreverem, peçam para as crianças, então, pensarem, né? Qual é a consoante, qual é a letra que tu acha que vai aqui? Qual é a vogal? Ai, pai, eu não sei tudo, então faz só o que tu sabe. Quais letras que tu acha, né, que vai? Peçam para as crianças falar, para elas poderem ouvir, ó, rabo, rabo. Quais são as vogais que tem? Quais será que são as consoantes que fazem esse som? Se elas não souberem escrever tudo, tranquilo, gente, esse é o processo mesmo, né? Elas estão ainda num processo de hipótese de escrita. Depois, ganhei uma pá, né? Qual é a vogal? Qual é a consoante? Depois, ganhei um cesto. Tem algumas palavras que são complexas, né, para eles, mas não tem problema. É só para eles testarem e pensar, usar o raciocínio dentro desse processo. Depois, eles vão fazer o quê? Vocês viram que tem um espaço bem grande entre as palavras. Assim como vocês fizeram lá no poema da Foca, vocês farão aqui. Pegarão um lápis de cor e pintarão nos espaços em branco. Entre perdi é uma palavra, pinta no meio, meu é uma palavra, pinta aqui porque depois vem rabo. Ganhei, deixa um espacinho e vai pintando os espaços entre uma palavra e outra, para a criança entender aonde começa e aonde termina a palavra. Então vamos lá. Então vamos pintar, depois eu vou mostrar para vocês como ficou o meu. Depois de pintar, né, vocês vão conferir o que mesmo? A escrita das palavras, né? Porque a criança fica naquela angústia de errar, de saber se fez certo, se fez errado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma outra folha, tá? Uma folha em branco. E vamos escrever as palavras. Peguem a régua, né? E escrevam. Vamos supor assim, tá? Façam uma linha. 2. 3, 4, 5, né? Daí vamos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. Daí você, pai, vai escrever lá no 1 a palavra rabo e vai fazer um risquinho, assim, um tracinho para a criança, então, olhar lá no dela e depois fazer aqui. Lá na folha, a primeira escrita, eu quero que vocês batam uma foto, tá? Eu quero que vocês gravem pelo menos uma palavra a criança escrevendo, que eu quero analisar alguns fatores da escrita, tá, pessoal? E então aqui, né, lá deixa do jeito que a criança fez. Aí aqui ela vai fazer a correção. Então, ela vai analisar onde ela errou e vai reescrever, tá? Daí ela vai escrever do ladinho. Depois, a segunda é a pá. A terceira é o cesto, com C, tá? Depois, o pão, número 4. E, por último, o violão. Então, esse é o percurso, tá, gente? De noção de texto, de palavras, de escrita. Então, isso é um preparo, nós estamos nos preparando. Então, assim, não cobre muito dos seus filhos se eles não escreverem a palavra exatamente como pede o convencional. São palavras um pouco difíceis, mas a gente vai olhar como está esse processo, tá bom, pessoal? Então, bem bacana, bem legal para vocês fazerem. Depois que fizerem isso, um momento mais light, um momento mais tranquilo, vocês vão pegar, então, escolherem uma tinta, né? E vamos fazer a grafia do M, né? Lá do macaco.
e vão fazer e a criança pode fazer um desenho da história do macaco, né, das coisas que ele ganhou, das coisas que ele perdeu, enfim, a criança pode fazer como achar melhor. Então aqui, por exemplo, né, eu escolhi o M, bem grande, fiz o M bem grandão. Daí aqui pode fazer o desenho da história, pode recortar vários macacos ou outros animais que iniciam com a consoante M. E vai fazendo essa colagem para o registro escrito das consoantes. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo, que eu estou aqui para ajudá-los. Tchau, tchau. Beijinho, gente. Ah, e não esqueça, a recompensa de hoje é a consoante M e o desenho, então, do macaco. Tchau!